Fala galera, professor Jafé Vera aqui trazendo análise de questões, dessa vez sobre demografia. A gente já colocou as questões lá no grupo do WhatsApp pra galera, em PDF, e agora a gente vai fazer uma análise mais detalhada, mais bem detalhada para você gabaritar no Enem 2021. Então vamos trazer a análise, a gente vai falar de população. A gente sabe que o crescimento populacional ele traz aspectos positivos e negativo, então é um tema recorrente no Enem, um dos mais cobrados também aqui. Então a gente vai fazer análise aí de 3 questões para vocês gabaritar no Enem. Demografia, essa ciência que estuda a dinâmica populacional nos seus mais variados aspectos, crescimento, distribuição por faixa etária. Então vamos fazer uma análise sobre demografia. Então vamos à primeira questão. A primeira questão está relacionada à população brasileira. Então vamos aqui, ó. Os gráficos abaixo extraídos do site eletrônico do IBGE apresentam a distribuição da população brasileira por sexo e faixa etária no ano de 1990, projeções da população, também tem do gráfico de 2010 e projeção para 2030. Então a gente tem aqui 3 pirâmides etárias brasileiras. Você vê aqui a diferença entre essas pirâmides etárias. Vê aqui, olha pessoal, que a gente tem aqui na base da pirâmide, essa pirâmide ela é mais larga do que as outras. A gente pode ver aqui no topo, no que se chama também abscissa, aqui da pirâmide etária, essa pirâmide ela é mais estreita do que essas outras duas. A gente está vendo que a de 2030 ela tem o topo ela é mais larga. Lá no meu canal tem umas videoaulas de como você interpretar pirâmides etárias. Bora às questões? Primeira questão aqui, vamos à introdução aqui. A partir da comparação da pirâmide etária relativa de 1990 com as projeções para 2030 e considerando-se o processo de formação socioeconômica da população brasileira, é correto afirmar que... Então vamos pegar aqui, pessoal, de baixo para cima, que é melhor, não é isso? Letra E. O nível de instrução da população tende a diminuir na medida em que diminui a população. Nada a ver. Se a população aumentar, não quer dizer que o grau de instrução possa aumentar também. Então, uma coisa com a outra não tem nada a ver. Letra D. A necessidade de investimentos no setor de saúde tende a diminuir à medida em que aumenta a população idosa. É outra coisa que não tem nada a ver. Quando aumenta a população idosa, os investimentos no setor de saúde tendem a aumentar. Então aqui está o contrário, está dizendo que tem a diminuir. Letra C. A taxa de mortalidade infantil tende a aumentar na medida em que aumenta o índice de desenvolvimento humano. A taxa de mortalidade... Então, pessoal, aqui está o contrário. A taxa de mortalidade infantil ela diminuir na medida em que aumenta o índice de desenvolvimento humano. Então aqui está errada. Letra B. A população do país tende a diminuir na medida em que a taxa de mortalidade diminui. A população, geralmente faz aumentar. Então, à medida em que a taxa de mortalidade diminui, a população também vai aumentar. Mas não é a correta a letra B. Letra A. A expectativa de vida do brasileiro tende a aumentar na medida em que melhora as condições de vida da população? Com certeza, galera. Aqui, letra A, essa é a alternativa correta, não só do Brasil, como de qualquer país. Se as condições de vida da população estão aumentando, a população faz exames médicos, tem uma alimentação saudável, faz exercício físico, cuida da sua saúde... Então a expectativa vai só aumentar, não só no Brasil, mas como em qualquer país do planeta. Então letra A é a questão correta. Segunda questão, agora já sobre uma questão sobre a população em geral. Sobre os aspectos da população mundial, marque na alternativa correta. Então vamos aqui, pessoal, o crescimento vegetativo da população latino-americana é de uma maneira geral muito baixo, pois as taxas de natalidade infantil são elevadíssimas. Pessoal, assim, nem tanto. Aqui a taxa de
de mortalidade infantil da América Latina é uma das mais altas, assim como da África, mais do que os outros continentes, mas não é assim tão elevadíssima não. O crescimento vegetativo da população latino-americana é de maneira muito baixa? Não, não é isso, então a questão aqui está errada. Letra B. O rápido crescimento populacional diminuiu os problemas ambientais de um determinado local? Mentira, pessoal. O crescimento populacional faz aumentar os impactos ambientais. Tá fora essa questão, nunca. Se você marcar essa questão aqui, só se você beber algo estragado, não pode. Letra C. A população da Europa tem aumentado. A população da Europa tem aumentado a cada ano, consequência da elevada expectativa de vida e das altas taxas de natalidade. A população da Europa tem aumentado. Não, pessoal, a população da Europa está diminuindo. Faz diminuir. A elevada expectativa de vida e das altas taxas de natalidade. Não tem altas taxas de natalidade não, pessoal. Então tem um controle populacional da população da Europa. A taxa de fecundidade é muito baixa. Então aqui a letra C está errada. D. Quanto maior o nível de desenvolvimento de um país, maior é a expectativa de vida de seus habitantes? Sim, pessoal. Isso aqui é quase igual à primeira questão. Quanto maior o nível de desenvolvimento de um país, maior é a expectativa de vida de seus habitantes. Um país bem desenvolvido, a população é bem cuidada, tem saúde de qualidade para todos. Então, as pessoas bem estruturada financeiramente, tem como cuidar da sua saúde. Então, letra D aqui é a alternativa correta. A letra E, por que está errado? Quanto menor o nível de desenvolvimento do país, maior é a expectativa de vida de seus habitantes? Mentira. Mentira, mentira. Então, é o contrário dessa, que é a letra D, questão correta. Para fechar nossas resoluções de questões, pessoal, a gente vai fechar aqui com teorias demográficas. Então, sobre esse conceito, sobre o crescimento populacional, a gente teve um grande teórico que foi o Thomas Roberts Malthus. Ele escreveu sua teoria sobre o crescimento populacional. Depois da sua teoria saiu outras teorias como a neomalthusiana, a teoria reformista, a elcomalthusiana. Então teve várias teorias. Então as mais cobradas aqui são essas três teorias, mas tem também a ecomalthusiana, como também a transição demográfica, mas nessa questão a gente está pedindo para a gente analisar essas três teorias. Então a gente vai aqui para a questão, a gente vai aqui fazer uma análise dessas questões para a gente associar aqui e marcar na alternativa correta. Letra A. O que é que dizia o Malthus, pessoal? O Thomas Robert. Ele dizia, pessoal, que se a população continuasse crescendo, ia faltar alimento. A população crescia de forma geométrica, 2, 4, 8, e assim sucessivamente. Crescia de forma geométrica. E ali ia 2, 4, 2, 4, 8, 16, enquanto a produção de alimento crescia de forma aritmética, 2, 4, 6. Então, o que é que ele disse? Que ia faltar alimento para alimentar toda a população. Resumindo, ia faltar recursos naturais para as pessoas. Então, essa é a teoria malthusiana. A malthusiana se encaixa aqui? Não. Onde é que a malthusiana se encaixar aqui, pessoal? Acreditava que o crescimento populacional superaria a oferta de alimentos, gerando fome e miséria no mundo. Esse aqui, pessoal, seria o quê? A teoria malthusiana. Mas o primeiro parêntese diz o quê? Acreditava que o aumento das taxas de natalidade era resultado do subdesenvolvimento, não sua causa. Essa aqui, pessoal, é a teoria reformista. O que é que dizia os reformistas? Eles diziam o seguinte, pessoal. Olha, o fato de você ter muitos filhos é justamente porque você é pobre. Então, é uma consequência. Olha, você tem 5 filhos porque você é pobre. Então, isso é uma consequência. Então, os reformistas, eles acreditavam que o aumento da taxa de natalidade era resultado do subdesenvolvimento. Então,
nos locais que as pessoas eram pobres, as pessoas tinham muitos filhos. E é o que a gente vê hoje. Geralmente quando a pessoa tem baixa qualificação profissional, ganha pouco, resumindo, é pobre, de baixa renda, ele tem vários filhos, mais do que as pessoas de uma condição financeira elevada, que geralmente só quer ter 1 ou 2 filhos. Então aqui, pessoal, essa é uma das teorias, um conceito da teoria reformista. Então coloca aqui o 3. Então a gente já tem aqui o 1 embaixo. O que vai sobrar aqui? A teoria neomalthusiana. Pessoal, ainda vamos para a neomalthusiana. Os neomalthusianos, eles faziam o quê, pessoal? Era a favor do uso dos anticoncepcionais e afirmavam que se o crescimento populacional não fosse contido, os recursos naturais seriam esgotados. Então, eles eram a favor que o Estado controlasse o crescimento populacional, porque os recursos naturais seriam esgotados. Ele também aqui, pessoal, era a favor dos anticoncepcionais, ao contrário do malthusiano, que os malthusianos, pessoal, eles eram a favor do quê? Da abstinência sexual, era para as pessoas deixarem de fazer sexo, adiar o casamento, também controlar a população. Já aqui, era a favor dos anticoncepcionais, tem uma diferença, e afirmava que o crescimento populacional não fosse contido, os recursos naturais seria esgotado. São teorias parecidas, mas com algumas diferenças de conceito, porque aqui os neomalthusianos eram a favor do uso dos anticoncepcionais, já que aqui não, aqui era diferente na teoria malthusiana. Então, pessoal, o que a gente pode resumir mais aí dentro dessa teoria neomalthusiana? O que a gente pode falar aí? Que os neomalthusianos, ele falava também, pessoal, que a elevada taxa de natalidade é causa do subdesenvolvimento. Então, o excesso de filhos é a causa da pobreza. Então, o pessoal era pobre porque tinha vários filhos. Então, era só as pessoas deixarem de ter filhos para evitar o crescimento populacional. Então, ele dizia que o excesso de filho é causa da pobreza. Então, aqui a gente colocaria o número 2 e a alternativa correta, a sequência correta ficaria o quê? 3, 2, 1 e aí a gente marcaria a letra C. Aliás, a gente marca aqui a letra C, a alternativa correta. Essa foi a análise de questões com o professor Jafé Vera, para você gabaritar no Enem 2021.